Oi, queridos, tudo bem com vocês? Hoje vim falar sobre um assunto que eu tenho ouvido muitas pessoas se perguntando, me fazendo perguntas sobre isso, muita gente aí confusa, alguns já vivendo isso, não sabendo muito bem o que fazer, né, em relação a isso, e outros frustrados por ainda não estar vivenciando isso. O assunto é despertar espiritual. Bom, para quem não me conhece, o meu nome é Caroline, eu sou terapeuta holística e tenho espaço na Zona Sul de Porto Alegre, atendo presencialmente e online, com terapias energéticas, o tarô e a numerologia. E, assim, antes de mais nada, eu quero deixar bem claro que eu não pretendo com esse vídeo trazer um conceito definitivo do que é o despertar espiritual e nem trazer uma verdade absoluta. Tudo que eu falo aqui é assim, é da minha percepção, né? Daquilo que eu vivencio no meu dia a dia, do que eu venho passando ao longo do tempo, né? Especificamente sobre esse assunto, então, que vem acontecendo comigo nesses últimos anos e também, claro, percepções que eu tenho com os meus clientes, com outras pessoas com quem eu converso, enfim. Mas isso, tudo que eu vou falar aqui é a minha visão sobre o despertar, tá? Não é minha intenção trazer isso como uma verdade absoluta. Até porque eu acredito, já entrando no assunto, que o despertar espiritual, ele é diferente para cada um, né? O caminho de cada um é diferente, então não tem como o despertar ser igual para todos, né? A gente sabe assim que tem alguns sintomas, algumas coisas, tem vários vídeos aí sobre isso, sobre os sintomas, alguns físicos inclusive, né, do despertar. Mas eu acredito que até isso não seja igual para todos, tá? E isso é só a pontinha do iceberg, né? Bem, antes de mais nada, a gente precisa tirar da nossa cabecinha aquela imagem daquela pessoa zen, meditando 24 horas por dia, onde a vida é linda, é tudo lindo, maravilhoso, a vida tá uma bosta. Mas tá tudo zen, né? Tudo em paz, o despertar é maravilhoso. Não, só que não, né? Estamos na Terra, encarnadinhos, e aqui o bicho pega sim. Então, como é que eu vejo, assim, pelo menos comigo aconteceu assim, e eu vejo muitos relatos, né, que foi assim que começou o processo de despertar. Geralmente com um incômodo, né, porque o ser humano é danado, gente, né, a gente adora ficar numa zona de conforto, né, enquanto tá tudo ali acomodadinho, né, a gente não costuma se mexer. Quando uma coisa começa a incomodar, a gente começa a se questionar, né? E aí, claro, o motivo vai ser diferente para cada um, né? Para alguns é uma perda significativa, para outros problemas familiares, problemas no trabalho, a questão de não encontrar um propósito, né, de vida, enfim. E o incômodo começa a aumentar, até que a gente começa a se questionar de algumas coisas, né? E eu acho que a grande virada de chave, assim, é quando a gente chega à conclusão de que a gente não é só esse personagem aqui vivendo aqui na Terra, morando nessa casa, trabalhando nesse emprego, né? Que tem muito mais do que isso, né? E o objetivo do despertar, ao meu ver, é a gente retornar para nossa essência, né? Que é o mais puro amor incondicional. Então, veja bem, vivendo na Terra com essa dualidade toda, com todos os julgamentos, tudo, né, o nosso dia a dia tendo que lidar sim com as coisas materiais, porque precisamos, né? E a questão dos bens materiais a gente também precisa desmistificar, porque o dinheiro ele não é o nosso inimigo, muito pelo contrário, né? O que atrapalha é a forma como a coisa às vezes é conduzida, né? Mas o universo é próspero, né? A Mãe Terra dá toda essa abundância pra gente. Então, por que a gente teria que viver na escassez, né? Mas isso é outro assunto. Então, a gente tem que lidar com essa coisa,
no nosso dia a dia, trabalho, pagar contas, né? E vem mais, e aí a gente tava só nisso, só a preocupação era essa, né? O filho no colégio, o namorado, a namorada, o emprego, a conta para pagar, a preocupação era só essa, né? E agora surgiu outra, né? O que eu estou fazendo aqui? De onde vim? Qual é o meu propósito aqui nesse mundo? Né? Então, quando a gente chega a essa conclusão de que a vida não é só esse, né, a rotina diária, né, é que tudo começa a mudar. Bom, e aí assim algumas coisas interessantes começam a acontecer, né? A primeira delas é o questionamento, a gente começa a se questionar sobre praticamente tudo na vida. Depois vem a questão do afastamento, né? E isso, gente, para alguns não pega tanto, para outros mais, tá? Principalmente em relação aos amigos e à família, né? Porque, claro, vai depender muito do grupo que a pessoa já convive, né? Uma pessoa que está despertando dentro de uma família que já tem, né, a espiritualidade aí mais presente. Quando eu falo espiritualidade, não quer necessariamente dizer uma religião, tá, gente? Às vezes até isso cria atritos, né? Porque às vezes a pessoa desperta e a família tem uma determinada religião e não aceita certos conceitos aí que vêm junto com esse despertar, né? Mas e tem também aquela pessoa que está despertando numa família ou no meio de amigos que só acreditam ali no que estão vendo, né? Não tem nenhum tipo de fé, então isso é bem complicado. Em algum nível, isso sim vai afetar a pessoa que está despertando, né? Afetar as pessoas que estão ali à volta, porque alguns vão se interessar, né? E outros vão achar que tu tá maluco. Então, assim, tem esse afastamento de algumas pessoas, né? E eu acredito que isso seja por frequência mesmo, porque quando a gente começa nesse processo, a gente começa a buscar outros assuntos, assistir outro tipo de conteúdo, né? Deixar de frequentar certos lugares, né? E as pessoas continuam vivendo as suas vidas e tá tudo certo, né? Só que nem sempre a gente consegue conviver, ou simplesmente vai perdendo o interesse. Inclusive, eu vi uma vez uma frase, eu não me lembro direito como é que era, mas assim, dizendo que o caminho espiritual é um caminho solitário. Eu não concordo muito com isso, porque eu acho assim, ele é solitário na perspectiva de que cada um tem o seu caminho espiritual, né? Então, o meu caminho é só meu, o teu caminho é só teu. Mas a gente pode sim encontrar muitas pessoas nessa jornada, né? Cada um no seu modo de enxergar o despertar, no modo de viver, o despertar, de viver a espiritualidade. Mas sim, né? Eu acho que se essa troca de frequências aí nos afasta de algumas pessoas, ela nos aproxima de outras, tá? Outra coisa que é interessante, que a gente começa a querer, muitas vezes, doutrinar as pessoas, tá? Isso é bem complicado, porque, né, a gente tava lá dormindo e a gente acordou, e a gente quer acordar quem tá do nosso lado, né? Só que nem sempre a pessoa tá afim de ser acordada. Ela não, às vezes, muitas vezes as pessoas da nossa família, os nossos amigos, né, os nossos relacionamentos não estão prontos para aquilo ali, né? E às vezes a gente quer botar a goela abaixo e aí não funciona, né? A gente tem que respeitar, né, o livre-arbítrio de cada um. A gente tem que despertar também a abrir mão desse controle, né? E então, assim, eu acho que uma das nossas missões, se é que eu posso falar assim, é espalhar, né, espalhar o bem, espalhar aquilo que a gente está sentindo, o quanto aquilo está nos fazendo bem, ter aquela mudança de perspectiva, aquela mudança de olhar sobre as coisas, mas para quem está interessado em ouvir, né?
e não forçar as pessoas a acordar na marra, porque isso não funciona, isso acaba mesmo com as relações, tá? Muitas vezes. Outra coisa que a gente tem que entender é que estar num processo de despertar espiritual não nos faz melhor do que ninguém, não nos faz melhor do que aquele que ainda não iniciou essa caminhada, né? E talvez se a gente estivesse totalmente desperto, a gente não estivesse nem vivendo mais aqui, tá? Outro processo assim que é bem interessante é que geralmente a nossa intuição começa a ficar muito mais aflorada, né? Alguns podem se conectar com mentores, ter sonhos lúcidos, projeções, né? Ter aquela projeção consciente, enfim, a gente fica muito mais sensível, né? Sincronicidades acontecem. E aí, toda essa sensibilidade, a gente começa a se questionar, gente, ou eu sou louca ou sou um ET. E isso é bem complicado. Até a gente fazer esse entendimento, até a gente conseguir inserir isso no nosso dia a dia, de uma forma que beneficie não somente a nós, mas que beneficie os outros também. E é um processo aí, é mais um nível aí que você tem que passar, muitas vezes demorado, até a gente conseguir assimilar toda essa avalanche de coisas que vem, né? E colocar isso mesmo, né, no dia a dia, como que isso pode me ajudar e também ajudar os outros, tá? Bom, daí vem aquela etapa clássica da fome de conhecimento. Gente, a gente começa a fazer curso de tudo que a gente não fez na vida. E querer ver todos os vídeos do YouTube de física quântica, ler todos os livros que existem no universo. E, gente, assim, conhecimento é muito bom. Mas o excesso de informação e também tem que cuidar as fontes dessa informação, né? Mas o excesso de informação pode gerar cansaço mental, pode gerar estresse mesmo. Então, assim, eu digo que esse período também passa, né? Aos poucos aí a gente vai filtrando, a gente vai começando a nos observar e ver o que faz sentido, porque a gente vai vendo que nem toda ferramenta a gente vai utilizar, nem todo conceito faz sentido para nós, né? Então, esse período aí, vão com calma, porque isso passa, né? Então, não fiquem afoitos por ter toda a informação, até porque a gente nunca vai ter toda a informação. Então, deixa as coisas virem, né, mais naturalmente, tá? E não fiquem assim com essa pressa. Eu sei que é difícil. Eu passei por isso, né? Em alguns momentos isso ainda passo por isso, assim. Eu tenho que dar uma parada, né? Não, isso aqui faz sentido, não faz. Vou realmente utilizar isso aqui, né? Porque senão a gente se perde um pouco, né? A gente na ânsia de ter todo o conhecimento, a gente acaba meio perdido, tá? Bom, e aí a última coisa, né, para falar para você sobre a questão do despertar é que apesar de tudo isso, né, apesar da nova visão das coisas, de saber que a gente tem que vibrar numa frequência maior e, né, de meditar mais, enfim, além de estar nesse processo, a gente não pode esquecer que a gente continua tendo o nosso ego, que não é um adereço, não é um coleguinha, não é alguém separado de nós, né? Às vezes a gente tem essa mania de tratar o ego como se ele fosse uma coisa separada, né? Então eu chego numa festa, prazer, Carolina, este é o ego. Não, gente, o ego, ele faz parte de nós, faz parte da nossa personalidade, e o ego, ele não pode ser tratado como nosso inimigo, né? O ego é necessário para viver aqui na Terra, né? O ego nos impulsiona a fazer coisas bacanas, né? O ego muitas vezes nos impulsiona a sair da zona de conforto. O que a gente tem que ter consciência de não deixar o ego dominar, não deixar o ego virar egoísmo, né? Egocentrismo, mas o ego nunca será uma coisa separada de nós enquanto estivermos aqui na Terra. A gente tem que observar quando ele está no controle, né? Que é isso que nos atrapalha, né? Porque
a gente vai se deparar aí com momentos em que a gente tá lá meditando, ai, tá tudo maravilhoso, tô tão zen hoje, só pensamentos positivos. Daqui a pouco a gente olha pro lado e vê uma pessoa com uma roupa horrorosa e não sabe por que a pessoa saiu de casa daquele jeito. E aí a gente se dá conta que a gente tá julgando. E aí a gente começa, ai meu Deus do céu, eu sou uma pessoa horrível, eu andei 10 casinhas pra trás agora, tô julgando. Gente, a gente vai continuar julgando. A gente vai continuar tendo sentimentos como ciúmes, ódio, enfim, inveja, né? O que muda, né? A gente tem essa percepção, né? Que a gente baixou a frequência, a gente deixou o ego dominar e aí a gente tem condições de retornar ao nosso centro. É isso que é importante, é ter essa consciência e corrigir esse pensamento ou uma atitude que não foi legal. Agora, sem a gente também ficar se julgando, né? Porque tanto faz julgar o outro, ou como eu me julgar também, a frequência é baixa do mesmo jeito, né? Então, isso vai continuar acontecendo porque estamos encarnados, estamos num processo, não somos despertos, tá? Então, gente, tá tudo bem. Relaxem, porque vai aí, se a gente for colocar numa linha de tempo, né, vai aí muito tempo, aí talvez várias gerações aí até que a gente desperte completamente. Bom, gente, é isso. Eu espero que esse vídeo contribua com vocês aí, que estejam passando ou não por esse processo. Gratidão e até o próximo.